Olá, bom dia. Bom dia. Terça-feira, 2 de outubro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. 65% das denúncias de tortura recebidas pelo Disque 100 envolvem a população carcerária. MP3. A exposição excessiva a esses aparelhos pode provocar problemas auditivos. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O mais avançado método contraceptivo por laqueadura já está sendo realizado no Sistema Público de Saúde em São Paulo. Marisângela tem 4 filhos. Letícia, de 5 anos, é a penúltima. A dona de casa quis ligar as trompas logo que ela nasceu, mas, como é hipertensa, desistiu da cirurgia e acabou tendo mais um. Mas, no ano passado, ela descobriu por uma amiga um novo método contraceptivo sem cortes. É super simples, é bem tranquilo. Ele existe interno, mas no mesmo dia você já tem alta, você já sai, é bem rapidinho, menos de 20 minutos. O método é o Essure, criado nos Estados Unidos. Em menos de 10 minutos, um dispositivo é colocado no útero da mulher. Ele é definitivo e, de acordo com os médicos, garante a esterilidade permanente. Porque o espermatozoide vem por aqui e o óvulo por aqui. Se a gente vem e faz uma obstrução aqui na tuba, não há um encontro. O procedimento já pode ser encontrado em alguns hospitais públicos. Em São Paulo, a maternidade Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, é a primeira da cidade a usá-lo. Desde setembro do ano passado, 140 mulheres já foram beneficiadas pelo Programa de Planejamento Familiar. Só podem optar pelo procedimento mulheres com mais de 24 anos ou que já tenham 2 filhos. Antes, elas recebem informações sobre outros métodos. E se decidirem pelo Essure, ainda esperam 60 dias para assinar um documento se responsabilizando por escolher não ter mais filhos. Mulheres casadas precisam do consentimento do marido. Para as que estão decididas a não aumentar a família, o método ainda tem outras vantagens, segundo o médico. Uma alternativa menos invasiva, com menos riscos, mais confortável para a paciente. O número de mulheres taxistas cresceu 160% em São Paulo nos últimos 5 anos, mas elas ainda sofrem com um preconceito. A vida de Sandra sempre foi ligada aos táxis. Filha, sobrinha e irmã de taxistas, há 7 meses ela decidiu deixar de ser vendedora para seguir o caminho dos parentes. E nesse pouco tempo na nova profissão, já enfrentou o preconceito de um passageiro. Fez questão de dizer que só iria comigo porque a viagem era curta. Porque se fosse um pouco mais longa, ele não iria. Ele não andava de carro nem com a mulher dele. Sandra é uma exceção no ponto em que trabalha. A única mulher entre 101 homens. Mas por toda a cidade, esta situação começa a mudar. De acordo com dados do Departamento de Transportes Públicos da Prefeitura de São Paulo, o DTP, hoje existem aproximadamente 70 mil taxistas autorizados a dirigir no município. As mulheres ainda são minoria, cerca de 5 mil, mas esse número vem aumentando. Em 2007, por exemplo, elas eram 2 mil, um aumento de 160% nos últimos 5 anos. Entre os motivos desse aumento estão a melhoria nas condições de segurança e a possibilidade de passar mais tempo com a família, segundo esta taxista. É um horário flexível, né? Que eu faço as coisas em casa. Eu sou dona de casa, faço tudo em casa e trabalho. Colega de Cleonice, Roberto diz que ela já conquistou o espaço no ponto onde os dois trabalham. Todos os taxistas que trabalham aqui respeitam ela bastante, então a gente convive normalmente. No sindicato da categoria, não há reclamações sobre o trabalho das motoristas, um sinal de que elas são boas profissionais. São muito atenciosas e muito cuidadosas no trânsito, inclusive. 65% das denúncias de torturas recebidas pelo Disque 100, o Disque Direitos Humanos, envolvem a população carcerária. E os dados foram divulgados pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O balanço das denúncias recebidas pelo Disque 100 foi apresentado durante reunião do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Os dados são do período que vai de fevereiro de 2011 a fevereiro deste ano. Das 1.007 denúncias de tortura recebidas, 65% foram cometidas contra presos em delegacias, cadeias e presídios. Os outros casos ocorreram em locais como a rua, o trabalho e a casa da vítima.
O Brasil tem cerca de 500 mil detentos. Para o representante da pastoral carcerária, os números de tortura podem ser ainda maiores. Não existem mecanismos que permitam o preso denunciar e comunicar a violência que está sofrendo. Então, essa é uma barreira que precisa ser superada. De acordo com a pastoral carcerária, a tortura costuma ser praticada em duas situações. Durante a fase de investigação, ela ocorre para a obtenção de informações sobre crimes e até mesmo confissões. Já nas penitenciárias, a tortura é usada como uma forma de castigo por mau comportamento. Nenhuma tortura é tolerável. A formação, um incentivo para práticas mais humanizadoras e uma metodologia institucional que tenha como prioridade a reintegração social, ela é fundamental para coibir esse tipo de prática institucional. A marca do país não é a existência de violações, simplesmente. A marca do país deve ser estar indignado com cada violação de direitos humanos e nós estamos agindo diante delas. A tecnologia trouxe modernidade e também alguns problemas. É o caso dos tocadores de músicas, hoje os famosos MP3. A exposição excessiva a esses aparelhos pode provocar problemas auditivos. Por isso, é preciso moderação. Cláudio é músico e não está nem aí para os alertas de que o som alto prejudica a audição. Eu ouço no máximo porque é como se tem que ouvir um som bom, né? Muitos pensam como Cláudio e acham que uma boa música para compensar o estresse do dia a dia vale muito mais a pena do que preservar os ouvidos. Eu fico me policiando sobre isso, mas depois passa, aí não sei, eu escuto alto. Quando o barulho é maior, o som tem que ser maior. Senão não escuta. Mas eu não me preocupo não, eu acho que o barulho da rua assim já é mais alto, se é para prejudicar, acho que isso prejudica mais. Mas é preciso ter cuidado. 1 em cada 4 adolescentes corre o risco de ter perda auditiva precoce por causa do volume do fone de ouvido. É que a surdez causada pela exposição contínua a ruídos intensos é lenta e progressiva. Isso significa que uma geração inteira de jovens está sofrendo com problemas auditivos muito mais cedo que o esperado pelo envelhecimento natural. Um estudo realizado por esta fonoaudióloga com 134 jovens entre 14 e 18 anos de idade revelou que 80% deles tiveram alterações em exames de audição causadas principalmente pelo som alto dos fones de ouvido. Se continuarem se expondo da maneira como eles vêm se expondo, com certeza eles se tornarão adultos com problemas auditivos. No Brasil, de acordo com o IBGE, 5.700.000 pessoas têm algum grau de insuficiência auditiva. Na Europa, o limite de 100 decibéis é considerado bom, mas aparelhos encontrados no mercado chegam a 129 decibéis. No Brasil, não há uma lei específica sobre o limite máximo de decibéis por tocadores de MP3, por exemplo. Especialistas indicam que não ultrapasse os 80 decibéis. Economizar, gastar, prazo, dívida. Veja agora como a pessoa com deficiência que não consegue usar a cadeira de rodas convencional pode receber gratuitamente uma cadeira motorizada. Neuzenir perdeu totalmente os movimentos das pernas e de um dos braços quando tinha 15 anos de idade. Em toda a fase adulta, só pôde contar mesmo com o braço esquerdo, inclusive para se locomover com a cadeira de rodas. O meu pulso ele faz a função da minha mão, que a minha mão não move. Então, em vez da mão segurar na roda para mover, quem faz isso é meu pulso. Neuzenir ganha um salário mínimo. Mora com o filho de 21 anos. Ele trabalha para ajudar a sustentar a casa e ela passa o dia sozinha. Faz tudo com muito esforço, mas não deixa para trás nenhuma das tarefas domésticas. E ainda tem muita habilidade para lidar com o computador.
Só que a vida fora da casa só começou recentemente, depois de conseguir na justiça uma cadeira de rodas motorizada. Com ela ganhou autonomia. É quase andar. É quase andar. Eu posso ir ao posto de saúde sozinha, não preciso ver se alguém pode ir comigo tal dia, tal hora. Se eu quero ir comprar pão, eu vou no mercado e compro pão. Não precisa mais aquela coisa de ficar pedindo a ninguém. No Rio, uma ONG, o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, orienta que qualquer um na condição de Neuzenir tem direito a uma dessas cadeiras. Infelizmente, ainda é necessário recorrer à justiça. O poder público, muitas vezes, ele não coloca, muitos equipamentos relacionados à saúde à disposição da população. Nesses casos, a pessoa pode e deve procurar seus direitos na justiça. No caso dessa pessoa, ela não conseguiu obter a cadeira de rodas motorizada em nenhuma das secretarias de saúde, e nós ingressamos com uma ação baseada no direito constitucional de saúde e vida digna, e um juiz determinou que o poder público fornecesse para ela essa cadeira de rodas motorizada. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.